é que quando Pedro pede para que estejamos com a mente preparada, é para que estejamos com a mente em Cristo. Pois muitas vezes nós estamos com o corpo preparado, nós temos as falas ensaiadas, mas a nossa mente não está em Cristo. A nossa mente muitas vezes se desvai pelo mundo, ela vai seguindo os moldes desse mundo. Porque o mundo ele faz uma pressão para que nós sejamos igual a ele, para que nós vivemos uma vida mundana, uma vida carnal. E é onde muitas vezes isso começa pela mente, começa pelo interior. E é para isso que Pedro pede, para que estejamos com a mente preparada. Eu entendo aqui que ele pede para que nós estejamos com a mente em Cristo, seguindo a Cristo, pois Deus fala, Jesus fala, que qualquer pensamento amarre e entregue a Ele. Nós devemos amarrar nossos pensamentos e entregar a Ele, Ele saberá o que fazer com os pensamentos ruins. Amém? Antes de eu começar a falar sobre a convicção do pecado, eu gostaria de explicar para vocês o que seria o pecado. O pecado é mais ou menos aquilo que aflige a moral de Deus. É tudo aquilo que vai denegrir a imagem de Deus. A partir do momento que se torna uma mentira vai denegrir a imagem de Deus, é um pecado. A partir do momento que matar, não importa o tamanho da mentira, se você mata, também é um dos pecados. A gente vê isso nos 10 testamentos. Mas não é somente nos 10 mandamentos que ali se vai ter a apropriação de pecado, não. A gente tem que noção que é tudo aquilo que denigre a imagem de Deus, é tudo aquilo que prejudica a imagem de Deus e prejudica nós mesmos. Amém. Eu gostaria que vocês pudessem abrir em Romanos 3:20. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Aqui eu quero só tentar compreender com vocês o que quer dizer. E o que ao meu entender eu vejo aqui é que todos nós pecamos. Não existem homens que não pecaram a não ser Cristo Jesus. E todos foram destituídos da sua glória, pois houve um pecado original, onde foi o pecado de Adão que nós compreendemos, o primeiro pecado do homem, que foi armado, digamos, para ele, mas porém ele pecou, ele fez a sua escolha. Ele podia escolher não pecar, ele podia ter escolhido não comer do fruto, mas ele fez a sua escolha. Todo pecado é uma escolha que nós fazemos. E aqui fala que nós fomos destituídos da glória de Deus. E se nós somos destituídos, nós saímos do paraíso e viemos para uma terra onde haveria suor, onde haveria trabalho e dores. Mas porém, como segue o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Jesus, a partir desse momento, ele nos entrega a graça dele. Jesus, a partir desse momento, ele vem e nos salva gratuitamente. É isso que quer dizer a graça de Deus. A graça de Deus é simplesmente um dom, como diz a Bíblia, pois ele não pede mais nada em troca de você. Você simplesmente tem que aceitar ele como seu Senhor e Salvador. Cristo, ao meu ver, ele foi mais do que um Salvador. Ele foi simplesmente... Não tem palavras que dá para descrever mais, porque isso que a gente fala que ele é um Salvador. Ele fez mais do que nos salvar, ele nos tirou da condenação, está nos levando ao paraíso. Salvar só se ele nos tirasse da condenação. Ele também nos está levando ao paraíso, ele está nos levando a um lugar de glória. Salvar só se ele simplesmente tirasse a gente do inferno e continuasse com a gente aqui na terra. Isso seria salvar a gente, ele está fazendo mais do que salvar. Voltando à concepção de pecado, o pecado ele está pelo mundo, ele está espalhado. E ele já se infiltrou de tal maneira, desde o pecado original, que hoje em dia não há mais compreensão para você entender o tamanho do pecado. O tamanho das coisas que estão se tornando pelo mundo, o que o mundo está fazendo, tanto com a juventude de hoje em dia. O Eduardo falou que muitos jovens me chegaram no domingo. Eu gostaria de retratar o que aconteceu recentemente, um pequeno jogo chamado Baleia Azul, que anda destruindo famílias, que anda destruindo vidas de jovens, que são os que mais estão entrando nesse momento, nessa parte desse jogo. E é uma coisa muito triste, porque nós vemos que isso é uma influência total do maligno. Vemos que é uma influência total de Satanás. E é porque há nas profecias, aí em Apocalipse, que isso há de se cumprir.
E cada vez as coisas se tornarão mais perversas, até o chegar de Cristo. Nós, seres humanos, quando entramos na concupiscência da carne, nós muitas vezes começamos a matar o nosso espírito. Nós às vezes começamos a pecar que nem percebemos mais. E é aí que tem que entrar a convicção do pecado. Que é a convicção do pecado que Deus nos dá. Que a partir do momento de experiências com Ele, no momento da presença dEle, que Ele vai nos dar a convicção do pecado. Mas por que Ele vai nos dar a convicção do pecado, Lucas? Para nós podermos nos arrepender. O que adianta eu ficar sabendo se eu pequei e se eu não me arrepender? A gente só vai ter uma convicção do pecado quando Deus saber que a gente vai se arrepender. É quando a gente estiver no momento da presença dEle. Pois se a gente está procurando a presença dEle, é porque a gente quer acertar e não mais errar. Aleluia. O desespero, o medo, a angústia, a amargura, o desamparo, a miséria, entre outros, fazem com que a pessoa se perca dos caminhos de Cristo. Esses são os pequenos caminhos que o pecado leva. Quando a gente fala que o salário do pecado é a morte, a gente não fala somente do caminho ao inferno, a gente fala também a sua vida a morrer. O pecado só vai levar a pessoa a cada vez mais à angústia, a cada vez mais desespero, a depressão, fazendo com que ela morra não espiritualmente só também, mas também fisicamente. Em Apocalipse 18, 4 e 5 diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Aqui eu quero tratar aqui são os pecados do mundo. E nós não devemos fazer parte dele. Nós sabemos que nós pecamos, mas é para isso que estamos hoje aqui. É para isso que Deus nos deu a graça. Não somente para nós, mas para todos os seres humanos. Para todos os homens e mulheres dessa terra. Não há distinção. Aleluia. E vai chegar um dia, como diz em Apocalipse, que nossos pecados chegarão até os céus. Onde Deus vai se lembrar do que Ele havia dito. Então Ele julgará a terra. Pois nem a terra mais estará aguentando. E nós temos que ter, a partir desse momento, temos que estar longe disso. Nós já temos que ter sido resgatados. E para isso só vai ser resgatado aqueles que tiverem convicção do seu pecado, que tiverem se arrependido. João Batista, na primeira vinda de Cristo, ele falou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, pois é chegado o reino de Deus. Eu sigo o exemplo de que se algo está para reacontecer, se a vinda de Cristo está para vir de novo, nós devemos então seguir os primeiros passos da primeira vinda de Cristo, que é nos arrepender, pois está chegando o reino dos céus. Glória a Deus. Somente após a presença do Espírito Santo que nós vamos entender o arrependimento e vamos querer nos arrepender. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento é quando você se sente triste depois de uma ação, mas não somente triste, mas você quer ter uma mudança ali. É quando você realmente, você fala: opa, eu errei isso daqui com tal pessoa, não vou errar aqui de novo, pois eu realmente me arrependi. Então você nunca mais comete esse ato. Quando você pega e fala: eu fiquei triste com essa tal ação, me arrependi, não vou mais fazer, mas semana que vem você está fazendo, você não se arrependeu, você teve um remorso por aquela ação momentânea, mas depois você vai fazer de novo, porque foi só um remorso, não foi um arrependimento. E remorso não que agrada a Deus, porque o remorso somente nos machuca. É mais ninguém, somente nos machuca, não nos salva, não nos ajuda em nada. Reconhecer que nos arrependemos vem do coração, vem uma atitude que nós tomamos internamente, mas porém vai se demonstrar se nós nos arrependemos de verdade através de cada atitude do dia a dia. O arrependido, ele é humilde e tenta fazer o que agrada a Deus. Quando nós nos arrependemos, eu sei pelo menos que quando eu me arrependi de algumas atitudes minhas, nós vamos chegar tristes para Deus, nós vamos chegar quase chorando para Ele, se não chorando, quebrantados de coração, e falar: Pai, vem cá, deixa eu conversar com você. Você vai lá, conversa com Deus, Ele vai falar: eu te perdoo, você se arrependeu, não tem por que não te perdoar, eu te amo. O arrependimento, ele é uma condição essencial para a salvação. Sem o arrependimento a gente nunca vai conseguir ser salvo.
sem arrependimento, Deus não pode nos ajudar. Deus vem daquela famosa frase: me ajude a te ajudar. Quando não há arrependimento, Deus fala isso: me ajude a te ajudar, se arrependa, para que eu possa te salvar. Eu não quero que você morra, que você viva o resto da sua eternidade atormentado. Eu quero que você venha para o paraíso comigo, onde vai ter amor, onde vai ter esperança e alegria. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem Atos dos Apóstolos, em 3:19. Amém. Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É só uma coisa que eu acabei de dizer. Esse versículo aqui eu estou usando só para confirmação, só para que os irmãos possam entender e ter uma base bíblica. Que é realmente quando a gente se arrepende que vai ser nossos pecados cancelados. E é isso, basta se arrepender. A gente olha assim e fala: tão simples assim? Não existe nada mais complicado? Porque se você for ver em outras religiões, se você for ver em outras coisas, em outros movimentos, é necessário às vezes sacrifícios. É necessário às vezes você ter que pegar sangue, ter que trabalhar com sangue. Aqui não, você só tem que se arrepender. É uma coisa tão simples e fácil. E às vezes, por não acreditarmos que é simples desse jeito, nós resolvemos ignorar. Mas é simples, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples e fácil. Aleluia. Continuando em Atos, eu gostaria que vocês abrissem agora no capítulo 17, versículo 30. Atos 17:30. Amém? No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois se estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso, a todos, ressuscitando entre os mortos. Deus não leva mais em conta a partir do nosso batismo que a gente fazia no tempo da ignorância. O que nós fazíamos antes do nosso batismo, antes de nós conhecermos a Deus, depois do nosso batismo, do nosso confessar em Cristo, Ele apaga. Mas Ele fala assim: não façam de novo o que vocês faziam no tempo da ignorância. Vocês não devem mais praticar aquilo que vocês praticavam, pois agora sabem que é errado. Vocês não vão ser mais ignorantes. Vocês vão ter o conhecimento. Então não devam fazer, pois sabem que é errado. E depois ele continua falando sobre o julgamento que há de vir, o que Cristo Jesus fará, o que Deus fará no julgamento. E ele pede mais uma vez: arrependam-se. Arrependam-se. Não precisam abrir agora, mas eu vou estar abrindo em Lucas 5:31. Diz assim: Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Cristo aqui não veio chamar somente nós. Nós estamos aqui na igreja, nós podemos alguns estar doentes, podemos alguns estar feridos, sim, mas Cristo está nos chamando a chamarmos de fora aqueles que estão doentes. Não adianta pregar para dentro de aquário, não adianta pescar dentro de aquário, quando existe um mar lá fora. Existem pessoas muito mais doentes do que nós, e nós não devíamos nem estar doentes ou feridos. Nós devíamos ser os médicos, nós devíamos estar levando ao médico central, ao hospital central, que é aqui. Nós devemos ser os auxiliares do médico, que é Deus. Deus é o médico. Nós devemos ser o auxiliar dele e trazer as pessoas até aqui. Mas muitas vezes nós estamos confundindo isso. Nós começamos a pregar para os saudáveis e deixamos os doentes de fora. Deus fala que eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento.
Ele quer os pecadores, aqueles que estão se arrependendo. Existem tantas pessoas na rua que a partir de algumas coisas se arrependem, mas não tem mais caminho para onde seguir. Elas só se arrependem, mas não tem uma ajuda depois. Elas não têm com quem contar, não sabem mais um caminho para onde ir. E ficam perdidas, então acabam entrando de novo no mesmo ciclo. Acabam entrando às vezes no mesmo pecado. Pode até ter se arrependido de coração, mas como não teve mais caminho, como não teve uma esperança, não tinha ninguém lá para ajudar ela, não tinha ninguém para conseguir deixá-la boa, saudável, aqui como diz a palavra, ela acaba se perdendo novamente. Amém. E a partir do momento que a gente se arrepende, Deus concede a graça dele. E eu gostaria de falar sobre a graça um pouquinho agora também. Dizer que é um dom gratuito, mas ela também é um dom sobrenatural de Deus. De acordo com o dicionário português, a graça tem o seguinte significado: aquilo que se faz ou recebe de modo gratuito, sem custo, cujo preço não é alto, que não possui motivo nem razão. Eu vejo uma pequena diferença aqui, pois para Deus teve um motivo e uma razão. O motivo de Deus foi o homem, para ele integrar a graça. A razão foi o amor por nós. Aleluia. Aleluia. Graça nada mais é do que um presente de Deus. Um presente de Deus para minha, para a sua e para a vida de todos os outros que querem se arrepender. Não seria nada possível sem a graça. Foi para ali que quando Jesus morreu, foi pela graça. Quando Jesus morreu, foi para que hoje você tivesse uma chance de estar aqui. Isso se chama graça. Foi para que quando você saísse do mundo, saísse dos moldes do mundo, você se arrependesse e tivesse um lugar para onde poder ir. Se chama graça. Foi para que você parasse de ser um órfão, parasse de ser um filho perdido e realmente encontrasse seu pai e fosse chamado de filho. Glória a Deus. Em Efésios, em Romanos 3:24, diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Em Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Lembra que eu disse no início? Não existe uma classificação para Deus a quem Ele vai jogar a graça. Não, Ele distribuiu sua graça frente a todos. Deus não tem filhos prediletos. Não tem, Eduardo, você é meu filho predileto. Pastor Alexandre, você é o segundo. Não, Deus para todos é igual. É um filho que Ele ama. É um filho que Ele não quer perder. É um filho que Ele quer ver junto ao lado dele no paraíso, nos céus. Glória a Deus. Vou estar lendo agora Efésios 2. Quem quiser me acompanhar, amém. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Sabe por que a gente não é salvo pelas obras que a gente faz para Deus? Que isso pode subir a cabeça de muitas pessoas, pois elas podem se tornar soberbas e orgulhosas. Por isso que é salvo pela graça, para que as pessoas sejam humildes, para que as pessoas venham e se arrependam. A partir do momento que a gente fica orgulhoso, Deus não vai mais nos aceitar. Pois o orgulho, ele quebra um dos mandamentos de Deus. O orgulho impede que a gente chegue até Deus, né? Ele impede que Deus chegue até nós. Ele impede que nós chegamos até Deus. Pois imagina, se nós formos salvos pelas obras, amém, o mundo estaria sendo cheio e feito de obras, mas não estaria sendo obras para Deus, estaria sendo obras para nós. Estaria sendo obras para que construíssem imagens em nosso nome, construíssem imagens pelo aquilo que a gente fez, e fosse lembrado em livros de histórias. Mas não é para isso. É por isso que é pela graça que Deus nos salva. Para que quando a gente for fazer alguma obra, seja feita com amor, seja feito com o coração inclinado ao amor àquilo, ao amor ao próximo, não com segundas intenções. E a Bíblia já deixa claro: vocês não serão salvos por obras, mas pela minha graça. Então não adianta a quantidade de obras que vocês forem fazer. Vocês não terão nada mais do que qualquer outra pessoa que nos seus últimos minutos de vida aceitou a Cristo.
não será diferente, só porque você fez obras a mais. Amém. Por último, eu vou gostar de estar falando a mudança. Lucas, que mudança é essa? É a mudança de quando você é um pecador e órfão. Depois que você passa por todo esse processo de convicção, o processo de arrependimento, o processo de graça, você tem a mudança completa. E a mudança é de quando você sai de órfão, sai de pecador, sai de imundo, você vem para ser santo, você vem para ser filho de Deus, você vem para ser limpo. Glória a Deus. Foi para isso que Cristo morreu. Para que nós chegássemos nesse estágio. E não somente chegássemos nesse estágio, mas continuasse. Ele queria que nós fôssemos maiores que Ele. Queria que fizéssemos obras maiores do que Ele. E Ele falou, pelo Espírito Santo, vocês farão obras maiores do que as minhas. Jesus morreu por um motivo. Eu, você, cada um de vocês. Glória a Deus. O sangue dele foi derramado, como disse o louvor que as meninas estavam louvando aqui, para quebrar o abismo entre nós. Aleluia. Pois antes havia um abismo, havia uma coisa gigante entre nós e Deus. Pois o pecado original que tinha criado aquilo, e como continuamos pecando, aquilo continuou a aumentar o abismo. O pecado era tanto que não tinha mais como nós voltarmos à essência de Deus. Mas uma pessoa pôde fazer isso, se chamou Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ele, no momento de sua morte, o seu sangue fez mais do que rasgar um véu. O seu sangue, além de rasgar um véu, ele cobriu um abismo. Aleluia. Ele fez uma ponte de Deus até nós, onde nós pudéssemos ter acesso a Ele, onde nós pudéssemos falar com Deus, pudéssemos voltar ao primeiro amor. Não ao primeiro amor quando nós estamos na igreja, temos nosso primeiro amor, nosso fogo, e depois vai se apagando. Sim, devemos voltar a esse primeiro amor, mas eu estou falando o primeiro amor do mundo. O primeiro amor aonde Adão e Eva tinham, onde eles se encontravam toda a tarde com Deus. No pôr do sol, Deus descia até eles e o encontrava. É esse o primeiro amor. E o pecado quebrou isso. Pois a partir do primeiro pecado, você pode ver que Adão e Eva pararam de se encontrar com Deus. O abismo não foi criado por Deus. O abismo foi criado pelo próprio homem, que não se sentia mais digno de se encontrar com Deus, que não se sentia mais digno de estar perto do Pai. Então, o que o Pai fez? Sacrificou seu único filho, mandou ele à terra, para que nós, órfãos, ficássemos filhos do Pai de novo. Aleluia. Para que haja uma mudança, ele morreu. Mas, para que haja esperança na manhã, ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é a luz que corta as trevas, que ilumina o nosso dia e o nosso caminho. Se não fosse por Ele, nenhum de nós estaríamos mais aqui. Pois acho que o pecado do mundo já teria chegado aos ouvidos de Deus há muito mais tempo. Deus já teria julgado. E não seria um dos julgamentos onde uma parcela subiria do mundo. Não. Seria onde o mundo inteiro seria julgado. Cristo veio para isso. Ele morreu para que a gente virasse filho, mas Ele ressuscitou para que houvesse esperança na manhã. Amém. Enquanto nós tivermos Deus, enquanto nós tivermos Jesus em nossos corações, haverá esperança, haverá tudo aquilo que eu disse ao contrário. Que eu disse, quando se há o pecado dentro de você, quando não se há mais a presença de Deus, há o desespero, o medo, a angústia, a amargura. Só que quando há Deus em você, o desespero some e vem a esperança. O medo some e vem a coragem. A angústia vem e vem o amor. Então Deus nos torna farto da presença dEle. Ele nos torna sempre constante. E muitas vezes nós vemos pessoas que sobem e descem, vivem uma montanha-russa de vida espiritual. Às vezes nós mesmos vivemos uma montanha-russa de vida espiritual. Mas é porque nós não temos uma constância dele. É porque tem dias que nós experimentamos de Deus. Por exemplo, um domingo, nós vamos à noite, vamos de manhã na igreja,
mas nós vivemos somente aquele momento, nosso dia a dia, onde deve ser a verdadeira reconciliação com o Senhor, o verdadeiro processo de santificação, não está no domingo ou no sábado, está no dia a dia. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, e comemos um pouco no domingo, e passamos o resto da semana em jejum. Mas não é um jejum de carne, é um jejum de Deus, um jejum da presença dEle. Eu li um negócio que me deixou muito abismado, quando eu vi um testemunho que o irmão falou assim: eu fui para um congresso do outro lado do país, e eu conversei com outras pessoas que eram de mais longe ainda do que eu, e eu ali no momento fiquei feliz, mas quando eu cheguei em casa, depois desse congresso de 10 dias, Deus me pôs o seguinte no coração: você atravessa o mundo para ouvir de um congresso sobre mim, mas você não atravessa a sua sala para pegar a Bíblia e aprender sobre mim de verdade. Aleluia. Nós queremos momentos com o Espírito Santo, mas muitas vezes nós não queremos uma vida inteira com Ele. E é aqui que está essa parte da mudança. A mudança está aqui para mudar isso. Pois Cristo é o pão. Ele é o pão que sustenta. E o pão que sustenta, se ele for comido diariamente, não haverá montanhas sussas. Haverá constância, reta e subindo. Amém. Glória a Deus. O que basta é você atravessar a sua sala e ler a sua Bíblia. Glória a Deus. Diariamente. E para estar finalizando com o versículo, gostaria que todos abrissem em Mateus 27. Mateus 27, 37. Amém? Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Eu digo que eles fizeram zombando de Deus, zombando de Cristo naquela época. Porque ele foi chicoteado, foi colocado uma manta vermelha sobre ele, como se ele fosse o rei. Mas no final das contas ele era mesmo o rei. Aleluia. E aquilo só descrevia o que ele era. Cristo não entendeu aquilo como uma zombação, eu entendo por mim. Ele entendeu aquilo como uma revelação do próprio Pai para ele. Glória a Deus. Mostrando que não haveria mudado, não tinha mudado, ele ainda era o rei. Glória a Mas Deus. não daquele mundo. O mundo que ainda estava por vir. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento nós vamos adorar o Senhor. Vamos engrandecer o nome do Senhor depois dessa palavra maravilhosa. Eu queria chamar aqui a Ju. Gabriel, por favor, em nome de Jesus. Vamos engrandecer o nome do Senhor Jesus por mais um momento, meus irmãos. Porque não tem coisa melhor do que nós sermos alimentados pelo nosso Senhor Jesus. E vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos. Gostaria que você fizesse desse louvor uma oração nesta manhã. Oh, canta lá, anda lá, Derrama de novo em meu coração.
arrepender para mudar. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Quando há arrependimento, há perdão. Santificados, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Eu quero te convidar aqui a receber uma oração. Se você precisa falar com o Senhor, precisa se voltar com Ele. Talvez não tenha tido tempo de ler a palavra, de buscar a Ele. Adão toda tarde falava com Deus. Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Deus está com saudade de encontrar com você. O Senhor quer te ouvir. Arrependei-vos. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito do Senhor. O Senhor está aqui para purificar a salvação. O pecado traz tristeza, traz angústia, traz amargura, traz frieza, traz uma barreira, um abismo diante de Deus. Mas o arrependimento e a graça traz a comunhão, traz a alegria, traz a paz. Se você quiser receber uma oração, venha. Eu estarei orando por você. Eu estarei ungindo você. Aleluia. Você é um vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro estão aqui. A graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. Nós estamos diante dele. Estamos nessa manhã para fazer uma reflexão. Como tem sido a tua trajetória? O Lucas diz que nós não estamos aqui para viver só de momentos. Os momentos passam, não é só no domingo. Nós temos que estar na segunda, terça, quarta. Nós temos que ter uma constância com Deus. Não é nos alimentarmos só do pão no domingo e fazer jejum de Deus na semana, não. Nós temos que estar com o Senhor todos os dias. Oh, Senhor, não é abrir a Bíblia só no domingo no culto, mas é abrir a Bíblia todos os dias. É buscar a presença do Senhor de manhã, de tarde, de noite. Envolve no Senhor. Quando nós pecamos, o céu se torna de bronze. Existe uma muralha que nós não ouvimos mais a voz de Deus. Já não somos mais tocados com o Senhor. Perdemos a sensibilidade. O pecado faz todo ser humano perder a sensibilidade, tornar-se surdo, tornar-se insensível. Mas o perdão de Deus faz nos colocar um coração novo, ouvidos sensíveis. Senhor, alcança-nos com a tua graça, alcança-nos com as tuas mãos. Sinta-se abraçado pelo Senhor nessa manhã, sinta-se perdoado pelo Senhor. Sinta-se. Não há perdão, não há pecado que Ele não perdoa. Ele perdoa tudo, desde que haja um arrependimento. Ele perdoa, Ele perdoa, perdoa a si mesmo. Tem pessoas que às vezes não se perdoam, tem pessoas que
Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Não deixa que nada possa impedir. Davi pecou, mas Davi era chamado segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia o seu pecado, a sua fraqueza. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Seja humilde diante do Senhor. Se lance aos pés do Senhor nessa manhã de hoje. Reconheça a tua fraqueza, reconheça o teu erro, porque a graça vai te levantar, a graça vai te erguer, a graça vai te avivar, a graça vai te guiar, a graça vai te O pecado traz doença física e espiritual, mas o perdão e a graça de Deus lhe traz saúde, vigor, lhe traz ânimo. O pecado traz desânimo, mas a graça do Senhor traz ânimo, te traz força, te traz oxigênio. O Senhor está te refazendo nessa manhã. O Senhor está nos refazendo nessa manhã. É manhã de nós voltarmos à coinonia, o contato com Deus. Nessa manhã é manhã de nós voltarmos na intimidade com Deus. Volte em intimidade com o Senhor. Volte a deitar a tua cabeça no colo de Deus. Volte a confiar no Senhor. Volte a conversar com Ele. Oh Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós ouvimos que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça. Oh Pai, obrigado. O Senhor, Senhor. E cada um de nós sejamos quebrados diante de Ti. Você pode aplaudir Ele, aplauda Ele. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Aleluia. Podem se assentar um pouquinho. Eu quero falar algo profético nessa manhã de hoje. Quero falar algo profético. Nós queremos, a partir de hoje, fazermos 7 domingos. E que domingos são esses, pastor? Para nós conquistarmos 4 coisas e orarmos por essas 4 coisas: paz, saúde, prosperidade e amor. Paz, saúde, prosperidade e amor. Dentro de casa, no trabalho, em todo ambiente aonde nós pisarmos, que a nossa casa tenha paz, que a nossa casa tenha saúde, que a nossa casa tenha prosperidade, que a nossa casa tenha amor. Na rabação de Cambalabachaya. Quantos creem nessa manhã, nessa palavra reveladora, aleluia? E nós queremos durante 7 domingos estarmos aqui nesse propósito. Se você conhecer, traga alguém, traga a sua casa, porque serão 7 semanas nesse propósito de buscar paz, de buscar saúde, de buscar a prosperidade, em busca do amor para dentro das nossas casas, para os ambientes que nós entramos, o trabalho onde nós executamos as nossas tarefas, mas que para esses 4 pilares estejam firmados em casa. Eu creio que serão 7 semanas abençoadas, aleluia.
7 domingos abençoados, para nós firmarmos aqui. E eu tenho certeza que nós sairemos e nós seremos portadores de levar a paz, seremos portadores de levar a saúde, seremos portadores de levar a prosperidade, seremos portadores de levar o amor. Aonde nós pisarmos, aonde nós entrarmos, nós seremos revestidos durante essas 7 semanas nesses 4 pilares, aleluia. Então que nós possamos assumir esse compromisso dessas 7 semanas começando hoje, de estarmos aqui para a glória de Deus. Na terça-feira nós começamos também um propósito de terça-feira à noite. Terça-feira à noite é o sobrenatural de Deus. Aleluia. Terça-feira à noite são 7 semanas do sobrenatural de Deus. De domingo nós começamos e vamos começar hoje 7 semanas de paz, amor, saúde e prosperidade. E de terça, 7 semanas de sobrenatural. O que é o sobrenatural? Nós falamos um pouquinho domingo à noite. Falamos quinta-feira, sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que vai além da lógica, da razão, da natureza. É aquilo que sobressai. É aquilo que vai além. É aquilo que Jesus fez: 5 pãezinhos e 2 peixinhos, multiplicar para mais de 10.000 pessoas. Isso é sobrenatural. Sobrenatural é o poder das 7 voltas das muralhas de Jericó e as muralhas caírem. Sobrenatural. Sobrenatural é a vara de Moisés tocar nas águas e as águas se abrirem. Sobrenatural. Sobrenatural, uma pequena nuvem vem uma grande e enorme chuva. Aleluia. Sobrenatural. Terça-feira, mas no domingo de manhã são os 4 pilares que nós precisamos sermos revestidos para levar paz, saúde, prosperidade e amor. E com essas 4 coisas, nós vamos voar na presença do Espírito. Nós vamos nos derramar diante da glória. Amém? Amém. Quantos creem? Glória a Deus. E aqui nós estamos aqui. Aleluia. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém. Irmãos, terça-feira foi um culto maravilhoso aqui. Quem esteve aqui foi agraciado pelo nosso Deus. E terça-feira agora vai estar conosco o pastor Júnior, né? Eu conheço, homem de Deus. Irmãos, essas terça-feira nós estamos trazendo pessoas de fora para ministrar. E o sobrenatural, como o pastor falou, o sobrenatural é aquilo que vai além. De repente você está passando por uma situação, por uma dificuldade na onde você não encontra mais saída, e você precisa que algo que vai além aconteça. Então venha na terça-feira, você vai ver grandes coisas acontecer. Amém, meus irmãos? Meus queridos, abram comigo em Marcos capítulo 10.